Olá, meus queridos, como vocês estão? Espero que vocês estejam super bem, tá bom? Que todos estejam bem, que Deus abençoe a cada um de vocês. Nesta aula de hoje, eu venho aqui falar sobre memórias de versos e mural de poemas. Por que vamos trabalhar isso, tio? Qual o porquê dessa aula? Galera do quinto ano. Nós estamos no quinto ano e quando sairmos do quinto ano, precisamos dominar a escrita e a leitura para termos sucesso no sexto ano, tá bom? Então, nós também estamos inscritos nas Olimpíadas de Língua Portuguesa, tá bom? Onde todas as turmas, né, a maioria das turmas do Brasil, da mesma série que vocês estão, também estão inscritas e pensando em ganhar esse projeto, pensando em fazer um bom desempenho, pensando em premiar vocês com prêmios, né? Que se a gente escrever o melhor texto, se a gente tiver uma boa ideia de texto, nós vamos ser premiados, tá bom? Então, esse prêmio só vem se cada um de nós deixarmos um tempo para estudo, pessoal. Então, eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil, mas vocês precisam ter esse tempo. A gente precisa deixar um pouco as brincadeiras de lado, tudo que for de lado, e tirar um momento para estudar, tá bom? E esse momento é na parte da manhã. Eu acordei, eu vou cuidar da minha atividade até as 11h20 para mandar para o professor, tá bom? Porque fica complicado para mim esperar o dia e a noite toda para receber uma atividade, tá bom? Então vamos ser responsáveis, tá bom? Então, pessoal, pensando nessa atividade, pensando nessas Olimpíadas, a gente já tem no canal, né? A gente já tem aula, quadrinhas de 4 versos, a gente já tem poema e poesia e a gente já tem projeto de texto. Então, cada um de vocês que não viram essa aula, que não viu esta aula aqui, vocês entrem no canal, procurem por essas aulas aqui, ó, e assistam, pessoal. Por que eu devo assistir? Porque essas aulas fazem parte de um passo a passo. Ou seja, quanto mais aula eu assistir, quanto mais tempo eu dedicar a essas aulas, eu vou aprender mais a escrever esses poemas, tá bom? Então, para começarmos, eu quero apresentar para vocês um pouquinho dessas Olimpíadas, tá bom? Vem comigo. Aqui é a nossa primeira oficina. Eu já venho trabalhando com você lá desde o poema Voo, não sei se vocês se lembram, mas a gente já vem trabalhando o poema Voo, a gente já vem trabalhando pontuação, entonação, a leitura e a escrita. A gente também trabalhou o sentido figurado e real das palavras. Então a gente já deu um bom apanhado de como escrever e escolher diferentes palavras para o nosso poema. Então nessa primeira oficina, Memórias de Versos e Mural de Poemas, nós temos o objetivo de resgatar e valorizar a cultura da comunidade, nesse caso do bairro Vermelho, onde vocês moram, avaliar e ampliar o repertório de poemas e conhecimento por cada um de vocês, reconhecer os poemas em suas diversas formas, pessoal, ou seja, o poema ele pode vir em música, o poema ele pode vir na literatura de cordel, ele pode vir nos poemas líricos, ele pode vir de diversas formas, tá bom? Então a gente precisa reconhecer esses poemas. Conhecer e sistematizar informações e características de um poema, versos, estrofes, ritmos, rimas e repetições. Por isso a gente está no processo de engatear, né? Nós estamos engateando aí em relação a esses poemas. Lembra do poema que eu criei sobre educação ambiental? Lembra do poema que eu criei sobre o aniversário de Penedo? Lembra que eu escrevi alguns poemas aí e vocês também podem estar ouvindo esse poema para fazer o de vocês. E aqui eu chego já lá no nosso projeto de texto, onde hoje a gente criou a primeira atividade, não é assim? Vem comigo. Então, pessoal, essa é as Olimpíadas que se chama Poetas da Escola. Esses poetas são vocês, quem vai construir esse texto são vocês, quem vai concorrer a esse prêmio são vocês, junto com a escola e os profissionais da educação de Penedo. Então, essa aqui é um caderno que eu tenho, tá bom? Que eu ganhei para trabalhar essas Olimpíadas de Língua Portuguesa junto a vocês. E o meu pedido é, de novo, reforçado. Dediquem tempo à leitura e à escrita, porque assim nós somos mais fortes, mais competitivos, tá bom? Nessa Olimpíada. Vamos lá? Vamos adentrar aqui. Então, o que é um poema, pessoal? A gente sabe que o poema é um gênero textual. Primeiramente, ele é um gênero textual. E todo gênero textual, cada um tem as suas características, o seu modo de ler, o seu modo de se escrever. Cada um tem a sua configuração. Então, esse poema, ele é importante.
É importante conhecer um poema, é importante conhecer uma receita, é importante conhecer uma bula de remédio, é importante conhecer um romance, porque conhecendo nós podemos diferenciá-los, tá bom? Então, nesse momento, eu quero que você ouça esse poema que vai passar agora, que é um poema vencedor. Então vamos ouvir esse poema, que foi um poema vencedor das Olimpíadas de Língua Portuguesa no ano de 2019, tá bom? Então ouçam esse poema, que foi o poema ganhador, e veja se vocês são capazes de fazer um poema desse, tá bom? Preste atenção, que é mais ou menos assim. Salve, salve meu lugar! Na vila de Itaúnas era lindo de se morar. Pessoas lavavam roupas no rio, que secava com a brisa do mar. O vento impiedoso foi trazendo a areia, fazendo a vila aos poucos soterrar. Do outro lado do rio, uma nova vila se formou. Aqui o sol se põe cantando e a lua aparece sorrindo. Com as águas escuras do rio, juntas formam um belo trio. Como um trio de forró pé de serra, que pra nós é tradição, sanfona, triângulo e zabumba fazem o som com perfeição. Lugar de muitas belezas, salve a nossa natureza, onde as crianças brincam livres, como se fossem pássaros ao vento, onde a chuva traz o arco-íris e o verde do alimento. Então, pessoal, vocês observaram o poema lindo que essa menina recitou sobre o seu bairro, sobre como a areia chegou. Ela relata também a tranquilidade ali de onde ela vivia, não é, gente? Então, como as crianças brincavam. Então, ela traz no poema dela uma sensação de liberdade e amor pelo lugar onde ela vive. E é isso que vocês têm que fazer também no poema de vocês, tá bom? Ser criativo e além do que está escrito, tá bom, meus queridos? Preste atenção a seguir. Muito bem. Viram o poema? Agora, lembram do nosso projeto de texto? Quando eu falei para vocês, desenhe aí o seu projeto de texto, aonde vai se passar a sua história, quem vai estar com você. E aqui eu tenho o projeto de texto feito pela xilografia. Ou seja, essa xilografia é o poeta coloca na capa do seu cordel, na capa do seu poema, mais ou menos o que vai acontecer ali dentro. Então, olha o espaço. O nome do poema é O Poeta Compositor. Olha o poeta compositor, olha o que ele criou na imagem, olha o que eu observo. Onde vai acontecer essa história? Essa história vai acontecer, pessoal, aonde? No sertão, tá bom? Vai acontecer no sertão. Olha os cactos, olha o cachorro, olha o jeito de se vestir, a viola, a coruja. Aqui você vê uma noite linda, né, pessoal? No sertão a noite é linda, pouca poluição. Então, pessoal, ele nos dá característica aqui de onde vai se passar esse espaço. É muito importante, por isso eu trabalhei com vocês também o projeto de texto. E é nessa configuração aqui que vocês devem trabalhar, que vocês devem fazer o seu poema, tá bom? Então vamos lá, que vocês hoje vão aprender um pouquinho mais sobre esses poemas, tá bom? Então qualquer dúvida, entre em contato com o tio. Vem comigo. Aqui, agora nós vamos assistir um poema, tá bom? Vai ser um vídeo. O poema é recitado Rambo recitando Carlos Drummond de Andrade. Pessoal, Carlos Drummond de Andrade foi um poeta muito importante, um percussor, uma pessoa muito premiada pelos poemas que escreveu. Então, aqui é uma dublagem, né? Alguém dublou aqui se passando pelo Rambo e fez esse poema. Então, prestem atenção que vocês vão gostar, tá bom? E depois vocês falam se vocês gostaram ou não. No final eu quero saber qual o poema mais você gostou. Qual o poema que você mais gostou, tá bom? Preste atenção que é mais ou menos assim. Que foi? Alguns anos vivi em Itabira. Principalmente nasci em Itabira. Por isto sou triste, orgulhoso, de ferro. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas, e esse alinhamento do que na vida é porosidade e comunicação. A vontade de amar que me paralisa o trabalho vem de Itabira, de suas noites brancas, sem mulheres e sem horizonte. E o hábito de sofrer que tanto me diverte é doce herança itabirana.
Itabira é apenas uma fotografia na parede, mas como dói. Então, aí, né, gente, Carlos Drummond de Andrade, ele traz pra gente aí, nesse poema recitado por Rampo, né, gente, que aí foi uma dublagem, mas aí ele traz um poema de sua cidade, como ela é, resgata suas memórias e fala no final que ali é apenas um retrato na parede, né, gente, mas que ele diz que é muito importante ali a cidade de Itabira. Então, gostaram do vídeo? Vamos ver aqui mais pra frente algo mais para a gente entender melhor. Então, veja a xilografia. Essa aqui é mais uma obra, tá bom? Então, aqui eu tenho 2 poetas. Você vê que eu tenho 2 poetas, tá bom? Se passa aqui já numa cidade, você já vê prédio, já vê diferente. Isso, gente, que eu chamo projeto de texto. Pensar nas configurações do texto antes de escrevê-lo, tá bom? Vamos à frente para entender melhor. Vamos ver agora aqui alguns poemas, tá bom? E aqui, nesses poemas, vocês vão refletir um pouquinho. Esses são projetos pequenos, ou seja, são poeminhas pequenos. Lembra lá quando eu fiz na aula o projetinho que era quadrinha, que é o verso de 4, o poema de 4 versos, tá bom? E uma estrofe. Então, vamos ler alguns poemas para refletirmos, tá bom? Preste atenção. Vou ler aqui esse primeiro, me acompanha aí se vocês puderem. E se você gostar de algum, você me fala qual que você mais gostou, tá bom? Vamos lá. Fácil é julgar alguém sem se pôr no seu lugar. Difícil é ir além, entender e respeitar. Não precisa ter motivo para ser um ombro amigo de quem pode precisar. O segundo poema diz assim: não se compra o amor, nem se troca a alegria. Caráter não tem penhor. Bem querer a gente cria, na vida se aprende. Felicidade não se vende, pois não é mercadoria. O terceiro poema diz assim: o mal da ignorância se combate com a leitura. A doença da ignorância com a humildade se cura. Na base do respeito se desfaz o preconceito contra toda criatura. Então, pessoal, veja que são poemas pequenos. Veja que são poemas pequenos. Olhe como eles se configuram. Veja só. Fácil é julgar alguém sem se pôr no seu lugar. Difícil é ir além. Você vê que aqui, ó, fácil é julgar alguém. Difícil é ir além. Então, o além aqui, ó, ele rima com alguém, tá bom? É importante observar isso aqui, ó. Vê só, fácil é julgar alguém sem se pôr no seu lugar. Difícil é ir além, entender e respeitar. Não precisa ter motivo para ser um ombro amigo de quem pode precisar. Então veja que respeitar aqui já rima com precisar no final do vídeo, tá bom? Então é necessário a gente aprender esse chá, né? E aqui a gente vai até a gente encontrar os nossos poemas. Vê que é curtinho, gente, ó, e é bem diferente na hora de escrever. É lindo e eu gosto desse tipo de poema, tá bom? Então vamos à frente. Agora a gente vai prestar atenção nesse poema recitado por Inquérito. E aqui eu chamo a atenção de vocês porque é um poema muito legal, muito bem, que vai falar aí do ser criança, tá bom? Vocês vão ouvir aqui ele recitando esse poema. Preste atenção. Quando eu crescer, eu quero ser criança. Porque criança é açúcar, adulto é adoçante. Criança é colorida, adulto corante. Criança é banho de mangueira, é quintal, adulto é churrasqueira, sacada, sofá e jornal. Criança é pé descalço, adulto é pé no chão. Adulto pede tempo, pede espera, só que não. Criança é desenho animado, comédia, ação. Adulto é drama, terror, romance, ficção. Criança faz lembrar de coisa que a gente esquece e sente vergonha depois que cresce. Gente grande ficar tão pequena me dá pena. Não é legal.
quando a inveja invade, envenena, entra em cena, é real. E aquele faz de conta, vai, me conta, virou conta. Como faz? Era uma vez, já era, agora é nunca mais. Num reino não tão distante, a criança já sabia que o cavalo não é branco e o dragão é um leão por dia. Quando eu crescer, eu quero ser criança. Isso! Observaram o poema? Vocês vão ver o mesmo poema agora de novo, só que dessa vez cantado, tá bom? Observe esse poema cantado. Preste atenção nesse poema aí. Vamos lá? Criança é açúcar, adulto adoçante. Criança é colorida, adulto corante. Criança é banho de mangueira, é quintal. Adulto é churrasqueira, é sacada, sofá e jornal. Criança é pé descalço, adulto é pé no chão. Adulto pede tempo, pede calma, pede espera, só que não. Criança é desenho animado, comédia, ação. Adulto é drama, é terror, romance e ficção. Faz lembrar de coisa que a gente esquece e sente vergonha depois que cresce. Gente grande fica tão pequena e dá pena, não é legal. Quando a inveja invade, envenena, entra em cena, é real. E aquele faz de conta, vai me conta, virou conta, como faz? Era uma vez, já era, agora é nunca mais. Num reino não tão distante, a criança já sabia que o cavalo não é branco e o dragão é um leão por dia. Prestou atenção? Afinal, o que vocês acabaram de ouvir é um poema ou uma música? Você vê que a mesma pessoa, ele diz o poema, ele recita o poema e a mesma pessoa canta a música. Então, pessoal, muitas vezes o poema ele tem uma parceria muito grande com a música, tá bom? Eu vou deixar para vocês essa pergunta aí no final do vídeo, tá bom? Não vou responder, mas quando eu crescer, eu quero ser criança. Essa é a frase do final do vídeo. E eu quero dizer para vocês, afinal, o que vocês acabaram de ouvir é um poema ou uma música? Responde para mim aí. Tá bom? E vamos aprender a fazer o nosso poema. Vamos lá? Que Deus abençoe a cada um de vocês e vamos fazer a nossa atividade.